Eu vou fazer uma revisão sobre as principais pandemias, epidemias do mundo. Epidemia, na realidade, é uma infecção regional, uma cidade, um país, tal. Quando pega mais fronteiras, né, quando avança a fronteira, a gente chama de pandemia. E, na realidade, essa história de pandemia sempre existiu. Então, eu vou fazer uma revisão para a gente poder se localizar. Né? Aqui é o que, no começo da pandemia do Covid, a gente estava usando essas roupinhas aqui, mas só para ter uma ideia, eu peguei 15 principais pandemias da história. A primeira que está documentada como pandemia foi no ano 400, em Atenas, e durou 100 anos. 100 anos, tá certo? Depois, a gente teve, já logo depois da era do Jesus Cristo, tal, algumas pestes, todas relacionadas à peste negra. Então, teve a peste de Antonino, que era da época do comando, né, do domínio romano. Então, peste de Antonino, depois peste de Justiniano, no ano 500, depois aquela peste negra mais brava de todas, que pegou a Europa toda, na época de 1300. No México, logo no começo da civilização, que os portugueses e espanhóis começaram a ir para as Américas, teve uma epidemia brava no México. Depois, uma em Milão, em 1600, também peste negra. A Grande Praga de Londres, 1600, peste negra. A cólera. A gripe, aí, do número 10 para frente, já é no século XX. Então, teve a gripe espanhola, que não foi espanhola, é só o nome espanhola, na realidade, porque a Espanha documentou, mas a gripe começou nos Estados Unidos ou na China. Na realidade, eu vou explicar daqui a pouco. Em 1956, começou as gripes das aves, das pombas e do porco, que é desses vírus chamados H1N1, H2, H3, H4, que são vírus que vieram dos animais. Então, muita gente fala, mas os animais não transmitem. Transmitem. E se a gente recebe, a gente devolve. Né? Teve o vírus, um outro vírus H, nos anos 70, em Hong Kong. Aí, nos anos 80, explodiu a AIDS, né, que veio dos macaquinhos. Então, vou falar um pouquinho de todas essas viroses aqui. Então, vamos lá. 500, 400 anos antes de Cristo, teve uma praga em Atenas. Essa ninguém conseguiu definir qual foi o bicho, qual foi a infecção. Mas fica a história que pode ter sido febre tifoide, né, que é uma diarreia, é uma salmonela, então dá uma diarreia danada, ou se foi alguma febre hemorrágica viral, como vários vírus causam, né? A própria varíola, que varíola é uma doença que ficou na história do homem, matando muita gente, a varíola, sarampo, ou a própria peste bubônica. Então, essa praga, essa pandemia que pegou a Europa a partir de Atenas nos anos 400, não se sabe bem qual foi o bicho, mas tem uma pintura aqui, feita em 1600 por um artista plástico, um pintor, o Michael Sweets. Depois veio a tal da praga antonina, era em pleno domínio romano, na Europa e no Oriente, né? E teve uma praga que atingiu, na época do reinado de Marco Aurélio, e pegou basicamente toda a Europa, Itália, lógico, e todo o Oriente Médio, chegando até a França, né, que é a região chamada Gália. E isso daí deve ter matado uns 10 milhões de pessoas. É gente para dar com pau. Isso tudo extraoficial. Então, quando os historiadores, principalmente da área médica, desenvolvem um cálculo, eles calculam por baixo, eles não calculam por cima. Então, imagina que logo depois lá do primeiro século, morreu pelo menos 10 milhões de pessoas. Aí, nos anos 500, teve o imperador Justiniano, que comandou, já estava em Constantinopla, era o Império Bizantino, aquela época toda que Roma criou Constantinopla, né? O imperador Constantino criou Constantinopla, que hoje
tem inclusive lá o templo gigantesco, que era católico, a Igreja Sofia, e que está tudo na Turquia agora, virou muçulmano, mas era a principal capital religiosa dos cristãos. E no ano 500 teve essa baita pandemia. E por que ali? Porque Constantinopla era um porto importante, né? Quando a gente pensa estrategicamente na Turquia, ela está exatamente na junção da Europa com o Oriente. E ali é um ponto estratégico de movimentação. Então, como era um porto muito importante, e o cálculo da peste de Justiniano, a peste que aconteceu no ano 500 e pouquinho, foi de até 50 milhões de pessoas. É muita gente, né? Quantas pessoas estão morrendo aqui no Covid? Se a gente for pensar, né? São 3, 4, 5 milhões, mas a gente tem medicina, tudo bem que tem muito médico que fala, fique em casa, espera, né? Fazendo o que no passado era isso, né? 1000 anos atrás, 500 anos atrás, 1500 anos atrás, fique em casa, toma Novalgina e espera. Hoje eu prefiro tratar. A peste negra. Na realidade, várias pestes negras aconteceram dos anos 1200 para cá. A pior, que começou, foi em torno de 1300, e era uma bactéria muito maligna que vinha dos ratos. Então, por causa da higiene, Londres, as cidades europeias eram esgoto a céu aberto, tinha rato para tudo quanto é lugar. E o rato transmite, como também transmite a leptospirose, no Brasil tem muita leptospirose, ele transmitia essa bactéria chamada Yersinia pestis, porque é uma bactéria que pega os gânglios. Então, a pessoa fica cheia de gânglio, que são chamados bubão, né? Gânglio no pescoço, gânglio... E forma bulbos. Então, por isso que chamou de peste bubônica, porque os gânglios se inflamam muito. A transmissão da bactéria não é muito pelo sangue, mas é muito mais pelo sistema linfático. E o sistema linfático drena para os gânglios. Os gânglios a gente não sente, tem aqui embaixo da orelha, embaixo da axila, na virilha, mas os gânglios, eles tiram o lixo do tecido. Então, por exemplo, eu tenho o sangue que vai para a minha perna, ele volta pelas veias, mas aquele líquido ou aquele lixo que fica fora das veias e das artérias, fica no tecido, ele é drenado pelo sistema linfático. Então, por exemplo, quando alguém vai numa moça que faz drenagem linfática, o que é? É massagem para puxar aquele líquido acumulado no tecido, na carne, né? Na gordura. E é ali que drena para os vasos linfáticos. Os vasos linfáticos a gente não consegue ver. As veias a gente vê na perna, varizes, né? Na mão. Vaso linfático é fininho, muito mais fino que um fio de cabelo. E a peste bubônica se transmite pelo vaso linfático, né? Por isso que a gente vê os gânglios, os bubões. E aí mata em 14 horas. Então, a morte pela peste bubônica é em um dia. É muito rápida. E quando demora para morrer, o cara morre sangrando, porque você começa a interferir com o sistema de coagulação, como o Covid também está fazendo. Então, a primeira onda pesada de peste negra foi em 1300. Aí, quando teve os espanhóis e portugueses vindo para as Américas, obviamente, começou a ter doença. Não só os portugueses e espanhóis trouxeram doenças para os índios e para os maias e os aztecas, né? Mas como eles também pegaram. Então, essa epidemia que teve lá no México foi principalmente por causa desse convívio Espanha, astecas, e dizimou a população. Era uma febre hemorrágica que ninguém ainda definiu que bichinho que foi. Existe muita conversa, né? Por que os astecas e os maias sumiram de repente? Sumiram. São civilizações que desapareceram. Uma das razões são por doenças desse tipo. Em 1600, na Itália, em Milão, teve outra peste bubônica, sempre relacionada com higiene, com esgoto a céu aberto e com ratos, né? E isso espalhou para a Itália, o norte da Itália, na Lombardia e tudo mais, chegou na Alemanha. Na realidade,
tudo era mais lento, porque o transporte era basicamente carroça, burro, né? Alguns cavalos, ou pelo mar. Então, todas as infecções no passado sempre eram transporte marítimo, que demorava, ou transporte terrestre, que era carroça. Mas você vê que teve pandemia. Em 1600 teve outra peste bubônica, né? Outra peste na Inglaterra novamente. A Inglaterra sempre foi historicamente muito sujinha, ainda mais que a Inglaterra em 1700 para frente começou a Revolução Industrial, as indústrias, Manchester, e isso tudo facilitou o crescimento das cidades. O pessoal saiu do campo, veio para a cidade, e lixo e esgoto virou peste, né? Então, a outra coisa é que Londres, nessa época, tinha muito movimento de navio, então, tinha muita movimentação de navio que vinham da Holanda, que vinham da Alemanha, e aí, resultado, as doenças vinham e iam através dos navios, basicamente. Aqui eu coloquei algumas fotinhas, só para legar algumas gravuras, né, da praga de 1600, e naquela época, o que a gente tinha de medicina? Nada, né? Tinha o que o pessoal fala hoje. Fica em casa, toma dipirona, toma um chazinho, essa. Quer dizer, quando alguém fala isso, eu me arrepio. Eu falo, cara. Aí, em 1700, na França. A França, o sul da França, Marseille, era um ponto de comunicação marítima, né, com o Oriente e com a África. E resultado, veio do Líbano uma outra peste, que foi chegaram navios com todo mundo morto, né? Ou seja, já chegou navio com gente morta, navios que estavam vindo do Oriente, trazendo seda, algodão, e de novo entrou a peste negra. Né? Por quê? Porque no navio tem rato, e o rato saiu do navio e acabou, espalhou rapidamente. Aí, no século XIX, 1800, a gente teve 7 pandemias de cólera. Né? Para quem não lembra, ó, tem várias vezes que teve a pandemia de cólera. Né? Ela pegou a Ásia, pegou a Europa, foi uma festa. Né? Então, não teve país que não teve cólera. E, inclusive, agora, em 2016, 2020, teve no Iêmen. Aí dá uma diarreia danada. O pessoal morre por desidratação, por arritmia, por insuficiência renal. A primeira pandemia de cólera documentada como pandemia foi na Índia. E da Índia foi para o Oriente Médio, África e, obviamente, foi para a Europa, foi pelo Mediterrâneo. E é óbvio que lembra que a Índia, no ano 1800, tinha movimentação com a Inglaterra. A Inglaterra tinha comércio direto com a Índia. Então, não tinha jeito, tudo que estava na Índia ou na China ia para a Europa. Em 1918, a gripe espanhola estava, na realidade, os trabalhos médicos mostram que era um vírus também da família dos H1N1, ou seja, não é gripe, apesar de estar sempre usando o nome de gripe, mas era uma broncopneumonia pelos vírus da família do HN, que matou pelo menos, os cálculos médicos são de 150 milhões de pessoas, e ela já começou, na realidade, nos Estados Unidos, na região do central dos Estados Unidos, e os trabalhos médicos falam que, naquela época, com as estradas de ferro sendo desenvolvidas nos Estados Unidos, quem trabalhava nas estradas de ferro eram chineses. Então, na realidade, o vírus H1N1, foi trazido pelaquela invasão de chineses para trabalhar como semi-escravos nas estradas de ferro do oeste americano. E aí, com a explosão da Primeira Guerra Mundial, os jovens foram convocados para a guerra. E o exército americano não queria saber, nós está gripado, vai viajar, estamos em guerra. Então, na realidade, os sintomas gripais não foram respeitados nos Estados Unidos. E os Estados Unidos mandou todo mundo. E, obviamente, ninguém queria falar em gripe, estava no meio de uma guerra. Então, no meio de uma guerra, vai trabalhar e não reclama, né? Vai para a guerra e não reclama. Então, a gripe
ou a broncopneumonia pelo H1N1, causada desde 1917, foi explodir em 18 na Europa. Higiene, contato entre soldados, e a Espanha, que estava meio fora, a Espanha tinha uma ditadura e ela estava fora da guerra. E a Espanha também foi invadida pela broncopneumonia do H1N1. Foi a Espanha que relatou que tinha uma pandemia de broncopneumonia. E lá na Espanha tinha aqueles hospitais de campanha. Então, a Espanha que documentou e publicou e divulgou que estava tendo uma epidemia de broncopneumonia, que chamaram de gripe espanhola, porque foi a Espanha que falou. Mas, na realidade, começou nos Estados Unidos e os trabalhos confirmam que vieram pelos trabalhadores da China. Para variar, a China, né, mandando doença para todo mundo. Aqui imagens, aqui é foto real, né, Hospital de Kansas, isso no início de 1918. Então, a broncopneumonia pelo H1N1 começou em 1916 para 17. Só que eram nos trabalhadores chineses. E aí isso se espalhou para os americanos, e a partir daí, vamos para a guerra, vamos para a guerra, vamos para a guerra, e acabou-se, né? Então, apesar de ter matado muita gente, ninguém documentou que a coisa começou pelos chineses nos Estados Unidos. Em 1956, 57, veio uma outra gripe, de novo, uma broncopneumonia pelo vírus H2, uma outra mutação. E, de novo, veio do Oriente Médio, veio da China. Aí eles colocam como sendo Singapura, mas, na realidade, para variar, começou na China em 1956. Então, por que a China é uma produtora constante de vírus? Da ave, das galinhas, do porco, porque esses vírus HN, eles são derivados dos animais, ou aves ou porcos, basicamente. Aí entra o problema da China em alimentação. A China viveu, nos anos 1700, 1800, um domínio japonês, depois teve guerra com os russos, e a China passou fome e morreu muita gente de fome. Então, a população chinesa aprendeu a comer de tudo. E a gente tem que entender a parte cultural. Culturalmente, eles comem de tudo. E todos os animais transmitem doenças. E aí, resultado que veio essa gripe de novo, broncopneumonia pelo H2N2 em 1956. Outra broncopneumonia do vírus H3N2 em 1968 e 70. Também provocou muita coisa, começando em Hong Kong, e como estava em Hong Kong e tinha contato com os ingleses, espalhou também para a Europa, a partir dos ingleses. Essa gripe, essa broncopneumonia de Hong Kong, em 1970, a gente tem que entender que já existia um antibiótico, já tinha raio-x, então a mortalidade não chegou a 1 milhão de pessoas. Então a medicina, depois da Segunda Guerra Mundial, trouxe medicina para valer. Então a gente tem raio-x, a gente tem ultrassom, a gente tem antibiótico, a gente tem anti-inflamatório, ou seja, surgiram medicamentos. Então a mortalidade começou a cair. Em 1981, eu vivi isso de perto, a pandemia da AIDS. Na realidade, em 81, a gente estava perdendo muito paciente, eu me lembro disso aqui em São Paulo, no Hospital São Paulo, que é onde tem a Universidade Federal de São Paulo, a Escola Paulista de Medicina. Eu lembro que eu tinha já discutido com alguns colegas, eu falei, cara, toda hora está chegando gente aqui com quadro infeccioso grave, e com um monte de mancha na pele, com lesões de pele, com câncer de pele. A gente já tinha visto, tem algo estranho aí, tem uma doença que chega e mata. E eu me lembro que exatamente em 82, teve um paciente de diálise que teve uma parada cardíaca na diálise, e na parada cardíaca tem que furar, pegar sangue, pegar catéter central, vai uma bagunça para tudo quanto é lado. Naquela época, mal você tinha máscara, mal você tinha luva. Em resumo, 4 pessoas que atenderam esse paciente com parada cardíaca, 3 morreram 6 meses depois. E a gente não sabia o que era, até que em 83 a gente conseguiu receber
os testes vindo da França para testar o HIV. Então, só em 83 é que a gente conseguiu ver que um monte de gente que a gente assistiu morrendo de câncer, assistiu morrendo de septicemia, assistiu morrendo de complicações que a gente não entendia, e inclusive 3 médicos que morreram, foram 4 médicos que atenderam uma parada, 3 eu vi morrer em 6 meses depois. Aí, quando veio o resultado dos exames, a gente entendeu que aquela bagunça do sangue num atendimento de emergência médica contaminou, e a gente não tinha sorologia. Mas esse paciente que acabou contaminando 3 médicos, jovens, recém-formados, a gente tinha sangue dele guardado. Em 85, a gente conseguiu ter o resultado e era HIV. Então, o HIV naquela época matava muito rápido. Muito rápido. A gente viu pacientes que se contaminaram por transfusão, ou por relação sexual normal, homem e mulher, ou por acidente no hospital. No hospital tinha muito acidente, furar agulha no dedo, espirrar sangue. Então, os cuidados eram muito menos do que tem hoje. E a AIDS matava muito rapidamente, né? Então, a pessoa morria de infecção bacteriana, a pessoa morria de infecção por fungo, a pessoa morria de infecção por vírus, e o nome do vírus HIV, quer dizer, H de humano, I de imunodeficiente e V de vírus. Então, é o vírus da imunodeficiência humana. O que ele faz? Ele diminui o sistema imunológico. Acabou. O coronavírus também faz um pouco disso. É uma das coisas que tem vários trabalhos mostrando que o corona também, ele bagunça o sistema imunológico. Por isso que tem muita coisa pela frente ainda, muita coisa nós vamos descobrir. Você vê que a AIDS não começou em 1981, começou muito antes. E da onde vem toda a pesquisa? Que veio do macaco, na África, e tarará, 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 e ficou isso por isso mesmo, né? Mas é mais um vírus que veio ou da China ou da África, sempre do meio do mato. O ebola. O ebola é um vírus que mata até 95% das pessoas. Se ele entrar o ebola numa cidade, acaba todo mundo. E o ebola já teve 3 surtos conhecidos na África, e ele provoca uma febre hemorrágica. A pessoa sangra por tudo quanto é lugar. Sangra olho, sangra boca, sangra nariz, sangra tudo. É uma coisa maluca. E também comenta-se que pode ser do morcego que transmite. As 3 epidemias foram no meio da África, bem no centro da África, e a Organização Mundial de Saúde tem controle sobre isso. Cada vez que aparece um caso, eles bloqueiam uma grande região até que aquilo consiga ser controlado. Todos esses indivíduos têm que ser cremados para não sobrar nenhum vírus ali. Então, o que a Organização Mundial de Saúde conseguiu fazer com o ebola, deveria ter feito quando surgiu o vírus do coronavírus na China. Então, quando alguém me pergunta, mas precisava ter essa pandemia? Não. Se você tivesse pego bons médicos, médico de verdade, não esses de hospital chique, que fala, fica em casa e espera para vir para a minha UTI. Médico que faz prevenção. Em janeiro de 2020, já era evidente que a pandemia estava no mundo inteiro. Dia 5 de janeiro de 2020, eu tinha pacientes no Rio de Janeiro com Covid. Em dezembro de 2019, Nova York já tinha um monte de casos com Covid. Não tinha o diagnóstico, mas tinha, olha, é uma doença nova, tem algo pegando aí. Aqui no Brasil, falaram que o primeiro caso de Covid foi em março. Mentira, muita mentira. Isso é propaganda do hospital chique, para variar, né? Então, na realidade, em um mês já deu para perceber que o negócio explodiu. Por quê? Tem avião leva. Não era mais navio à vela. Então, o que a Organização Mundial de Saúde deveria ter feito? Como faz no ebola? Deveria ter bloqueado. Falou, olha, tem uma pandemia, pare tudo, vamos ficar por 4 semanas sem navio, sem avião, sem nenhuma movimentação. Os vírus iam ficar em casa. Então, aquilo que os governos estão fazendo aqui, acolá, aqui, acolá, aqui, acolá, que é fecha essa cidade, mas não fecha a outra, não adianta. Ou você fecha o mundo, ou não adianta. Por isso que nunca resolveu, o resultado está aí, morrendo gente.
O vírus ebola é um vírus de altíssima mortalidade. Ele mata 95%. E os sintomas começam em 2 dias, ele morre em até 3 semanas e morre sangrando, né? Aí, em 2004, 2008, 2010, teve as pandemias do corona. Tem vários coronas. Tem um coronavírus que veio dos camelos, lá no mundo árabe. Esse mata 95% também. Então, é um outro coronavírus que está no camelo, no mundo árabe, foi dominado e foi controlado, mas ele é que nem o ebola. Se ele sair de lá, nós estamos perdidos, né? Aqui tem algumas gravuras, só para a gente poder imaginar como é que era essa morrendo, por exemplo, vamos pensar assim, no Brasil, morriam 4.000 pessoas por dia 3 meses atrás. 4.000 pessoas por dia. Imagina onde você bota tudo isso. Nova York, que é a capital do mundo, teve que botar caminhão frigorífico para guardar o pessoal que morreu. Então, imagine a situação das pandemias no mundo antes do mundo civilizado, antes do século XXI. Não tinha onde colocar todo mundo, ficava na rua, ficava no chão. E aí vinha rato para comer, então espalhava mais. Vinha mosquito, vinha tudo. Então, na realidade, a maioria das vezes, a falta de higiene causou a doença e a falta de transporte do indivíduo que morreu para um local seguro aumentava a situação. E era incontrolável, né? As roupas eram divertidas. Primeiro que não era médico, né? Esses médicos que a gente vê antigamente, eles me lembram os médicos de hoje. O protocolo do meu hospital é toma Novalgina e fica em casa. Era isso que eles faziam. Era isso que eles faziam. Então, eu devia até colocar nessa camisola aí que ele está usando, assim, hospital chique, professor que diz que não quer fazer nada, médico que não sabe medicina e fala, não faz nada. Isso era o que eles faziam nos últimos 10.000 anos. Hoje é inaceitável, né? Em 1890, teve outra influenza. Então, influenza até que é um nome melhorzinho do que gripe. Quando você fala gripe, todo mundo fala, é gripe. Então, eu tenho que diferenciar. O erro de batismo é muito grande. Você batizar uma broncopneumonia causada por HN de gripe é uma ignorância brutal. Eu tenho que chamar e falar, olha, isso é uma vírus causador de broncopneumonia que mata. Mas o quadro clínico inicial parece uma gripe. É que nem um incêndio. O incêndio num prédio não começa no telhado. Ele começa com um curto-circuito. Então, eu não posso chamar, foi um curto-circuito. Mas o que aconteceu? Pegou fogo no prédio inteiro. Então, não é curto-circuito. Então, chamar de gripe, para mim, é um pecado, é um erro médico vergonhoso. A gente tem que chamar de broncopneumonia, ou influenza, ou dar um outro nome qualquer. Mas não pode ficar chamando de gripe, né? Porque isso é um retrocesso mental no batismo da doença. As várias gripes no mundo oriental, Japão é um bom exemplo, qualquer pessoa que tinha qualquer sintoma de resfriado põe máscara. Então, a máscara é um equipamento de proteção que o Japão sempre deu um exemplo, a China agora, né? E a gente escuta ainda uns imbecis falando assim, máscara é besteira. É impressionante. Quando vem algum idiota na minha live falando isso, falou, cara, eu tenho vontade de pegar a foto dele e publicar, assim, falar, bota aqui, anta, escreva embaixo, um idiota, imbecil. Porque, assim, é que nem falar, eu não preciso usar sapato. Não, eu vou andar na pedra, eu vou andar no mato sem sapato. Não, você usa o sapato, é uma proteção. A máscara é um item tão simples, tão fácil, e eu pego todo dia gente idiota não usando lá, máscara na cara dura. Resultado, a pandemia vai piorar? Vai. O coronavírus está mudando? Tá. E ele muda aonde? Nessas espículas, que nem é uma espícula, parece uma rosa, assim, parece alguma coisa assim diferente. Essa espícula que está modificando. E as vacinas foram feitas para espícula. Então, a vacina protege parcialmente. Mas o vírus continua dando trombose do jeito que está. Então, lembra quando eu coloquei isso aqui em 2020? 2020. Eu falei em setembro. Pessoal, vai vir outra onda muito pesada. E o pessoal deu risada. Muita gente, imagina, você está fazendo terrorismo. Então, veio a segunda onda. Agora, olha o que está acontecendo. Isso daqui foi em dezembro, tá? 28 de dezembro, 15 dias atrás.
aqui a linha verde no final está escrito 1,5 milhão de casos novos por dia. Hoje está dando 4 milhões de casos novos por dia. Só que você sabe que os casos novos por dia é uma mentira, porque a maioria dos países e a maioria das pessoas não conseguem fazer o bendito exame do cotonete. Segundo, o exame do cotonete no Fleury, que é o melhor laboratório do Brasil, erra em 40%, erra em metade. Ou seja, se eu tiver 4 milhões de pessoas com o vírus, 2 vão dar positivo e 2 vão dar negativo. E o teste de farmácia erra mais ainda. Então, se for na farmácia e deu positivo, Se for na farmácia e deu negativo, não quer dizer nada. E eu continuo pegando gente de uma inteligência tão desnecessária, falando, eu fiz, deu negativo. A família inteira está morrendo, deu negativo, né? Então, essa é a onda de hoje dos Estados Unidos, né? Isso aqui é dos Estados Unidos, é um pico brutal de casos. Tem menos gente morrendo, mas os hospitais estão lotados, na Alemanha, em Israel, na França, e nos Estados Unidos. Está tudo lotado, né? Aqui é um resumo desses últimos 100 anos, só para ficar um resuminho. Então, começando do lado esquerdo, teve a 6ª pandemia de cólera no início dos anos 1900, que morreu quase 1 milhão de pessoas, né? Que era uma bactéria, cólera, vibrio cólera. Depois veio a broncopneumonia do H1N1, que começou na China, foi para os Estados Unidos e virou, a Espanha foi quem divulgou. Morreu pelo menos 150 milhões de pessoas. E aí veio gripe de 1956, 2 milhões de pessoas, outro HN, depois uma gripe de Hong Kong, na China, pegou a China e a Europa inteira, outro H3HN, depois veio a AIDS, que aí isso tudo bem, veio da África, a África ficou com inveja, vamos dar alguma coisa para o mundo, então a África deu o HIV. Depois, você vê que a maioria dos bichos vieram da Europa, da Ásia, tudo da Ásia. Gripe suína também é outro HN, pelo menos 500 mil pessoas morreram até 2010. E agora o Covid-19, que o número de mortos está passando de 1 milhão. Lembrando que o Covid Ômicron, o coronavírus Ômicron, dá os mesmos problemas de complicação. Amanhã talvez eu fale sobre o número de casos de diabetes. Está explodindo diabetes infantil em criança e jovem. Teve contato com o Covid e agora está ficando diabético. Como está explodindo miocardite em jovem, em criança. Como está explodindo o número de atletas que estão tendo parada cardíaca e morrendo subitamente, né? Então, o pulmão é o foco? Mas agora o Ômicron está dando menos estrago pulmonar. A questão é que tanto o Ômicron pegando pouco pulmão, quanto o H1N1 ou H3 pegando o pulmão vai ficar com sequela para o futuro. Então, se a gente fala com bons profissionais da saúde, eles falam, cara, será que daqui 5, 10 anos a gente não vai ter o mundo inteiro de bronquítico? Vai ter. Como vai ter o mundo inteiro com trombose em evolução? Vai ter. Mas trombose na perna? Não, trombose em qualquer lugar. Perda muscular, lesão neurológica, tá aos montes, né? Problemas intestinais. Então, na realidade, problema cerebral. O que a gente está vendo? O que eu sempre falei do pós-Covid são as complicações que vão aparecer com o tempo. E isso ninguém está prestando atenção. É óbvio que tem algumas universidades fora do Brasil que estão acompanhando, mas ninguém está dando muita atenção para isso. Por quê? Porque está todo mundo ainda na guerra, ainda preocupado com a guerra, ainda preocupado com a fase infecciosa. O que eu acho que está errado é falar que esse vírus é mais bonzinho. Ele está matando menos porque as pessoas têm anticorpo contra o vírus, então o anticorpo está protegendo parcialmente. Mas o Ômicron está se replicando, se duplicando de uma velocidade tão brutal que daqui a pouco vai aparecer outra mutação. Esse é o grande medo. Aí eu escuto muito infectologista falar, não, agora o vírus chegou na melhor qualidade dele, não vai ter outro vírus. Eu sempre aprendi que na medicina você nunca fala não. Então, quando algum médico, mesmo professor, fala, não, agora o vírus está no máximo dele, não vai ter outro pior do que esse. Agora vai ficar calmo. Eu falo, cara, não é bem assim. Quanto mais o vírus está se duplicando, mais chance de sair um vírus mutante.
Então, eu acho que é melhor ficar com a antena em pé e com a máscara na cara. A máscara é o que resolve, entendeu? Pode fazer reunião? Pode. Mas tem que lembrar que a máscara é o equipamento de proteção mais barato que a gente tem. Apesar de que o povo é muito cabeça dura, né? Então, não tem jeito. Belezinha?